Vamos lá, pessoal, do oitavo ano. Mais uma semana que se inicia e nós vamos trabalhar a partir dessa semana, então, as atividades de revisão. Todos os conteúdos vão ser revisados, já porque estamos próximos das nossas avaliações parciais, as nossas ACU. Hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos, nós já estudamos, já exercitamos, vamos revisar porque é o conteúdo da nossa primeira avaliação, ok? Eu espero que vocês já estejam preparados com o material de vocês, num cantinho organizado para assistir essa aula, estar estudando, tirando todas as dúvidas possíveis, ok? Vamos lá? Nós vamos trabalhar com os conjuntos numéricos. Quando nós falamos de conjuntos numéricos, é exatamente falando dos símbolos matemáticos utilizados em todas as representações de conjuntos. Nós temos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Quando nós falamos dos números naturais, nós estamos iniciando um trabalho, um conhecimento de estudo dos números que são simbolizados por todos que nós já conhecemos. Do 0 até o 9, são 10 símbolos matemáticos que nós utilizamos para representar toda a nossa numeração. A partir do número 9, nós já podemos formar todos os outros números, formando assim um conjunto dos números naturais infinitos. Além dos naturais, nós já estudamos a respeito dos inteiros. Nesses números inteiros, eles se completam com os números positivos e negativos. Então, vamos lá. Nós utilizamos os mesmos símbolos matemáticos, porém, se subdividem em positivos e negativos. Isso facilmente representado em uma reta numérica, ok? Além dos naturais, dos inteiros, nós ainda temos os números racionais. Os números racionais são todos os números que são representados em forma fracionária. Além de que os resultados dessas frações, porque nós já sabemos que as frações é uma forma diferente de dividir, o resultado dessas frações pode ser um número inteiro, e pode ser também formado por uma dízima periódica, que você já conhece, já estudou, que a dízima periódica ela é composta de períodos e também é uma divisão, é um número decimal, tá? Depois da vírgula, os números acabam se repetindo infinitamente. Então, os racionais são todos eles. Estão dentro deles todos os números naturais, todas as frações e também as dízimas periódicas, ok? Além dos naturais, inteiros, racionais, nós temos os irracionais. Os números irracionais são exatamente as raízes quadradas, que não são exatas, e os resultados em forma de decimais, que não são dízima periódica. E é possível? Sim, é possível. E você tem uma divisão fracionária, então você vai observar apenas o resultado dessa divisão. Quando o resultado dessa divisão for um número decimal, porém, após a vírgula, os números não apresentarem uma sequência de repetição, aí se caracteriza um número irracional, ok? Então, assim, nós já fizemos a revisão desses conjuntos, agora nós vamos, na prática, fixar cada um deles. No nosso primeiro exemplo, no nosso primeiro exercício, nós temos aqui a representação do conjunto em forma de chaves. Então, vamos lá, leia comigo. Sabendo que A é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B é igual a 6, 7, 8, 9. E C, 2, 4, 6, 8 e 10. A primeira coisa que eu quero que você pense e lembre-se que cada um dos conjuntos tem uma nomenclatura. A nomenclatura do primeiro conjunto é conjunto A do segundo, conjunto B, e a do terceiro, conjunto C. Essa é a nomenclatura dessa representação. Agora você observa os elementos que compõem cada um desses conjuntos e vamos ver o que o exercício nos pede.
Quais são os elementos do conjunto A que estão em interseção? Essa letrinha U investida, nós já sabemos que é uma interseção, que estão em cointerseção em B e que todos eles estejam unidos em C. Então, vejam, nós vamos trabalhar com os três conjuntos de forma única. Quando nós falamos em interseção, nós vamos verificar todos os elementos que estão em A e, ao mesmo tempo, estão em B, ok? Depois, nós vamos fazer a união de todo esse conjunto, novo conjunto que a gente descobriu, com o conjunto C. Então, vamos por partes, tá? Na letra A, aqui no conjunto A, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na letra B, nós temos 6, 7, 8, 9. Qual elemento que está dentro do conjunto A e dentro do conjunto B ao mesmo tempo? O elemento que está no conjunto A e que está no conjunto B também ao mesmo tempo é o elemento 6. 6 está em A, 6 está em B. Os outros não completam esse conjunto. Então, o único elemento que forma A em interseção com B, o único elemento que está em A e B é o número 6, ok? Agora que nós já formamos esse primeiro conjunto, que é o conjunto interseção, nós vamos unir com todos os elementos do conjunto C. Então, nós já sabemos que nós formamos um conjunto A interseção com B, um conjunto unitário, onde nós temos apenas um elemento, o número 6. Juntando, unindo com todos os elementos de C, nós teremos o 2, que vai permanecer, o 4, que vai permanecer, o 6, que vai permanecer, sem precisar haver repetição de elementos, o 8 e o 10. Finalizando na nossa conclusão, o nosso elemento final é exatamente igual à letra C, o conjunto C. Depois de termos feito a interseção e a união, nós verificamos que o conjunto resposta que nós estamos esperando é exatamente igual ao conjunto C. Então, vamos lá, as observações. A interseção entre conjuntos é formada pelos elementos que estão no primeiro e no segundo ao mesmo tempo. Nós já verificamos. Quem está no primeiro e no segundo ao mesmo tempo é exatamente o elemento 6. A união entre dois conjuntos é formada pelos elementos que estão no primeiro, que nós já acabamos de montar, e pelos elementos que estão no segundo. Então, nós fizemos a interseção primeiro e concluímos que esse novo conjunto é igual a 6, tem apenas como elemento número 6. E agora, unindo esse novo conjunto com o conjunto C, nós ficamos com essa nova formação. A interseção com B, união com C, é igual a 2, 4, 6, 8 e 10. Então, diante dessa situação que nós acabamos de verificar, então o que é que nós vamos marcar como opção? Os mesmos do conjunto A. Essa representação é igual a todos os elementos do conjunto A? Não. Os mesmos do conjunto B. Essa representação é igual a todos os membros do conjunto B? Não. O elemento 6, não. O elemento 6 é formado apenas pela primeira opção de conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A junção de todos os elementos é a nossa opção? Não. Não foi pedido para fazer a união de todos eles. Foi pedido para ser feito primeiro a interseção, depois a união. Então, nós chegamos à conclusão de que a resposta da nossa opção são todos os elementos que também estão no item
que formam o conjunto C. Então, são os mesmos que formam o conjunto C. É a nossa opção resposta. Ok? Vamos lá, continuar. Mais uma vez, considere os conjuntos A e B. O conjunto A é formado por 1, 2, 3, 6 e 9. O conjunto B é formado por 2, 5, 7 e 9. Vejam que nas duas situações de exercício, nós estamos trabalhando com os números naturais, exclusivamente números naturais, que são os números positivos. Então, vamos lá determinar o que se pede. Determine A união com B. A união com B é apenas nós fazermos a união de todos os elementos sem haver necessidade de você repetir os elementos iguais. Nós temos aqui o número 2, que tanto está em A como está em B. Então, você não precisa colocar o 2 representado duas vezes. Uma única vez já representa essa união. Então, vamos lá, vamos ver de que forma nós juntamos os elementos de A e B. Vamos lá. 1, 2, 3, 6, 9. Nós já temos aqui o 2, já temos o 9. Faltam ainda apenas para completar o 5 e o 7. Então, feito a união sem repetição de elementos, nós formamos a união com B com 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9. São os elementos de A união com B. Vamos fazer a mesma coisa com A interseção com B. Vamos verificar agora apenas os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Nós temos o número 2, que está em A e B, e nós temos o número 9, que está em A e também está em B. Então, A interseção com B é formado pelos elementos 2 e 9. Agora nós vamos fazer a interseção de A união com B. Vamos observar esse conjunto e vamos fazer a interseção apenas com o conjunto B. Então, vamos observar A união com B, nós já temos aqui o resultado, e vamos colocar como interseção de B. Então, vejamos. Para a interseção, nós vamos tirar todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, vejamos como ficou o nosso resultado. O nosso resultado ficou igual a 2, que está nesse conjunto resposta e também no conjunto B. Ficamos com o elemento 5, que está nesse conjunto resposta e também no conjunto B. E no elemento 7, que também está no conjunto B, no elemento 9, que também está no conjunto B. A união com B, interseção com B, é igual a 2, 5, 7 e 9. Você deve ficar atento para cada uma das opções, quando for os elementos dos conjuntos para unir, e quando for os elementos do conjunto para interseção. Para isso, faça com cautela, sempre com os cálculos. Isso também é um cálculo matemático. Você apresentar a formação desses conjuntos. Isso é interessante. Vamos para a próxima. O valor da expressão abaixo, quando A é igual a 6 e B é igual a 9, nós temos uma fração onde o numerador é a letra B e o denominador é uma raiz cúbica de B menos A elevado ao quadrado. Então, vejam que nessa situação de conjuntos numéricos, nós temos um número fracionário que nós podemos identificar como número racional. Nós temos ainda uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, que nós podemos definir também como um número irracional, e ainda temos os números inteiros, porque nós temos aqui um sinal negativo e um número natural.
Vejam que toda essa situação matemática está contida no conjunto dos números aqui representados. Então, vamos lá. Vamos fazer a resolução dessa situação substituindo os valores numéricos das letras seguintes. Então, onde tiver a letra A, você vai substituir por 6. Onde tiver a letra B, você vai substituir por 9. Então, vamos lá. Ficamos com 9, que é a letra B, no numerador. E o denominador, raiz cúbica de 9 menos 6, que é a letra A, elevado ao quadrado. Ok? Então, nesse primeiro momento, nós fizemos a substituição dos valores. Agora, vamos iniciar o nosso processo de resolução. Antes de nós resolvermos a raiz quadrada, nós temos uma potência, tá? Uma potenciação a ser resolvida. Então, vamos lá. Repete-se o numerador, 9, raiz cúbica de 9 menos 36. Por que 36? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. 6 vezes 6, 36. Resolvemos agora a nossa potência. Vamos continuar. Numerador 9, raiz cúbica de menos 27. É possível? É, porque nós tivemos que fazer a subtração de 36 menos 9. Ficamos assim com o sinal do número maior, porque nós estamos trabalhando com os números inteiros, ficando menos, que é o sinal do número maior, e da subtração nós chegamos no número 27, ok? Muito bem. Continuando agora, nós vamos resolver a raiz cúbica, tá? Da nossa parte de denominador. Repetimos o numerador e vamos para a raiz cúbica de menos 27. Fique atento para o sinal negativo e fique atento também para a raiz cúbica. Quando nós falamos de raiz cúbica, esse número a ser descoberto deve ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo para chegarmos a um resultado. Para isso, nós temos que observar o sinal negativo, já que se trata de uma raiz cúbica de um número negativo. Nós chegamos a um resultado de menos 3. Será que esse resultado realmente chega a um 27 negativo ou ele é um 27 positivo? Porque nós já sabemos que quando nós estamos multiplicando números inteiros, nós também temos que nos atentar para multiplicarmos os sinais que acompanham esses números. Então, vamos à multiplicação dos sinais que acompanham esse número 3. Nós temos 3 vezes o sinal negativo para fazermos a multiplicação. Então, vamos lá, mentalmente, aqui comigo. Eu vou falando e você vai fixando aí. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, foram multiplicados 3 vezes, ok? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Muito bem. Chegamos ao resultado do nosso sinal. E agora, o número que faz a multiplicação e chegamos ao número 27 é exatamente o número 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, chegamos ao resultado dos nossos denominadores. Chegando ao resultado dos nossos denominadores, nós nos deparamos com uma fração comum, porém uma fração que é um numerador positivo e um denominador negativo. Mais vezes menos, menos. Vocês já sabem que o que justifica uma divisão é a multiplicação. Então, multiplicamos os sinais. Mais vezes menos, menos. 9 dividido por 3, 3. O resultado final é igual a menos 3. Agora, diante desse resultado, vamos ver quais as situações que ele se encaixa como situação-resposta. O número resposta, o valor que nós acabamos de chegar como resultado,
É um número natural ímpar? Não. Não é um número natural e não é tampouco denominado como natural ímpar. Não é um número natural e nem tampouco natural ímpar. Um número que pertence ao conjunto dos números irracionais, nós chegamos a um resultado em que o resultado não é exato. Os irracionais, eles são característicos por resultados inexatos. Então, nós chegamos no menos 3, é o número exato da divisão. Então, também não compete a essa situação. Não é um número real? É sim, é um número real. Ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, essa opção também não. É um número inteiro cujo módulo é maior que 2. É um número inteiro, que é um número negativo, e o módulo desse número é maior do que 2. Qual será o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é igual a 3 positivo. E esse número 3 é maior do que 2. Ok? Então, preste atenção. É um número inteiro, menos 3. O módulo desse número é maior do que 2. O módulo de menos 3 é mais 3. E mais 3 é maior do que 2. Portanto, o item D é a nossa opção de resposta desse exercício. Então, preste atenção no cálculo que você vai fazer. Isso se chama interpretar matematicamente a situação. Leia o exercício, leia o problema, veja o cálculo que você vai fazer e depois observe atentamente o que aquele exercício, o que o problema está pedindo de informação. Então vejam, nós fizemos a substituição de valores, nós chegamos a um cálculo e a resposta que nós precisávamos era sobre módulo e sobre a classificação desse número resposta dentro dos conjuntos. Então, fique atento nas perguntas finais de cada um desses exercícios. Vamos lá trabalhar agora a interseção e a união de elementos através de representações. Então, vejamos, nós novamente temos aqui a letra A, com os elementos 1, 2, 4, 8 e 16. Temos o conjunto B, com 2, 4, 6, 8 e 10. E de acordo com essa representação de conjunto, nós temos que verificar qual alternativa, tá? Qual é a alternativa que confirma que os elementos 2, 4 e 8 estão representados. Se eu estou falando aqui, de acordo com a alternativa, onde estão localizados os elementos 2, 4 e 8? Se eu estou falando apenas de alguns elementos, e temos aqui dois conjuntos formados, a primeira coisa que eu tenho que raciocinar, se eu tivesse feito a união desses elementos, eu estaria com um conjunto bem maior de elementos. Mas se eu estou trabalhando apenas com 1, 2, o 4 e o 8, na verdade, o que nós temos é a interseção. Interseção é o quê? Foram tirados elementos que estão dentro do A e dentro do B ao mesmo tempo. O número 2, ele está no conjunto A e está no conjunto B. O número 4 no conjunto A e conjunto B. E o número 8 no A e no B. Então, nós vamos trabalhar com a interseção. Interseção é quando os elementos estão dentro do A e dentro do B ao mesmo tempo. Então, vamos ver a representação. No item A, nós temos aqui que todos os elementos estão no conjunto A. Não. Então, não seria nem união, nem interseção. No item B, está dizendo que todos os elementos estão no conjunto B. Também não seria nem união, nem interseção. Seria só a representação de A e a representação aqui de B. No conjunto D, nós estamos aqui representando que todos os elementos de A, todos os elementos de B
não existe nenhum que esteja nem dentro de A, nem dentro de B. Os dois conjuntos são de números diferentes. Então, os elementos de A e os elementos de B, não existe nenhum número, tá? Nenhum elemento que estejam nos dois ao mesmo tempo. Então, também não é uma representação correta. No item C, aí sim nós temos elementos que estão dentro do A e dentro do B ao mesmo tempo. Então, se você for organizar todos os itens de A e deixar o 2, o 4 e o 8, e você for formar também o item B, você vai verificar que esses elementos estão em A e B ao mesmo tempo. Então, os elementos 2, 4 e 8 são comuns aos dois conjuntos, por isso estão localizados no subconjunto A interseção com B. A nossa opção resposta é o item C. Nós podemos trabalhar com os conjuntos numéricos também com as expressões numéricas. Nas expressões numéricas, nós podemos trabalhar com todos os símbolos de elementos dos conjuntos que nós já conhecemos. Nós podemos estar com os naturais, inteiros, racionais, irracionais. Então, nós vamos verificar isso a partir dessa situação. Primeiro item, o item A, nós temos o número 2 mais 4 menos 2. Vejam que o número 2 é um número positivo, o 4 é um número positivo e o número menos 2 é um número negativo. Portanto, nós estamos aqui com representação de números naturais e números inteiros. Vamos resolver? Vamos lá. 2 mais 4, porque nós vamos somar os positivos, ficamos com igual a 6. Menos 2 igual a 4. Coloca-se o sinal do maior, que é o positivo, e subtrai. O resultado é igual a 4. Nós temos uma outra situação em expressões numéricas, onde nós também temos números naturais e números inteiros. Então, a primeira coisa a ser observada em uma expressão numérica. Conheça a expressão, lembre-se das regras que continuam as mesmas e vamos iniciar o nosso exercício. Nós temos parênteses, nós temos colchetes e nós temos chaves. Então, a primeira regra, vamos fazer o que está dentro dos parênteses. Para isso, nós vamos agora fazer essa multiplicação que está aqui dentro desses parênteses. Vamos lá? 2, quem eu não for resolver agora, eu vou repetir. 2 chaves, 3 mais 1, colchete, 5 menos 4, vezes 3 vezes 2, 6. Resolvemos o que está dentro do nosso parênteses. Menos 8 chaves. Vamos resolver agora o que está dentro do nosso colchete. E o restante nós vamos repetir. 2 vezes chaves, 3 mais 1, vezes colchete, 15 ou 5 menos 24. Porque 4 vezes 6, 24. E nós tivemos que resolver primeiro a multiplicação que está dentro do colchete. Menos 8 chaves. Vamos finalizar o que nós temos que resolver do colchete. 2 chaves, 3 mais 1, vezes menos 19. Sinal do maior e subtrai. 24 menos 5, 19. Menos 19, vezes menos 8, que é a nossa chave. Vamos lá? Resolver o que está dentro das chaves. 2 vezes 3, mais vezes menos, menos. Nós tivemos uma multiplicação de números e sinais. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 19, 19.
menos 8, ok? Vamos lá. 2 vezes 3 menos 27. Menos 27 porque nós adicionamos os números inteiros negativos. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 3 menos 27. Nós temos como resultado 2 chaves. Menos 24, usa-se o sinal do maior e subtrai. E 2 vezes 24 é igual a menos 48. É uma típica expressão numérica onde você deve ter cuidado com o jogo de sinais, a multiplicação de sinais, as regras com relação a parênteses, chaves e colchetes e as operações matemáticas que devem também ter as regras, seguir as regras de cada uma a serem feitas. Então, primeiro nós fazemos as operações matemáticas mais difíceis até chegarmos nas mais fáceis, ok? E a outra situação, nós temos 3 números negativos, onde nós vamos repetir o sinal e adicionar, menos 2, menos 10 e menos 4, nós teremos um resultado igual a menos 2, menos 10, 12, 12 menos 4, 16, menos 6, chegamos a um resultado igual a 10. Por quê, professora? Vamos lá novamente. Menos 2, menos 10 e menos 4 são sinais negativos. E se são números inteiros negativos, você repete o sinal e soma todo mundo. Então, nós vamos ficar com menos 16. 10 mais 4, 14, mais 2, 16. Nós temos menos 16 mais 6. Menos 16 mais 6, nós teremos o sinal do número maior, que é o negativo do 16, e subtraímos os números. 16 menos 6, menos 10. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho, porque são conteúdos das nossas avaliações e é preciso que você esteja atento para tirar todas as dúvidas. Esses exercícios são exatamente para que isso aconteça. Reveja as aulas e acompanhe esses exercícios. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Nós temos aqui 0,21, 21, 21, uma dízima periódica. Nós temos 5 terços, uma fração, menos um número inteiro negativo. Nós temos um oposto, 13 sobre 5, menos 13 sobre 5. E nós temos um número em que, depois da vírgula, eles não se repetem, portanto, nós não podemos dizer que é um número racional, uma dízima periódica, tá? Esse número é resultado de uma divisão inexata. Então, vamos lá concluir essas informações. O item A diz que esse número é um número racional. É verdadeiro ou é falso? É só você lembrar. O número racional, ele é a representação de frações e uma dízima periódica, tá? Um resultado infinito, mas porém representado de forma periódica. Então, esse item A, 0,212121, é sim um número racional. Então, essa opção é verdadeira. 5 sobre 3 não é um número racional. Essa opção está errada, porque nós sabemos que o número racional ele é representado também por uma fração. Então, essa afirmação ela é incorreta, é falsa. Menos 1 é um número racional. Dentro dos números racionais estão os números naturais e os números inteiros. E o número menos 1 é um número inteiro, então essa opção é verdadeira.
O oposto de menos 13 sobre 5 é menos 13 quintos. O que é o oposto e o que é o inverso? O inverso é quando o denominador torna-se numerador e o numerador torna-se denominador. Esse nós chamamos de inverso. Porém, o oposto é exatamente o oposto à oposição dos lados. Nós temos em uma reta numérica o zero como origem e temos uma divisão, onde o lado direito são de números positivos e o lado esquerdo são de números negativos. Porém, o distanciamento a partir do zero continua o mesmo. Do zero para o positivo, nós temos o número 1. Do zero para o negativo, nós temos o menos 1. Portanto, o número 1 positivo é oposto do menos 1 negativo e vice-versa. Então, essa opção também é verdadeira. 13 quintos é oposto de menos 13 quintos. 1,41421356 é um número racional? Não. Para ser racional, nós temos que ter uma representação decimal de uma dízima periódica. Quando isso não acontecer, a representação é irracional. Portanto, essa afirmação é falsa, é negativa. Ok? Vamos finalizar o nosso estudo de hoje falando sobre a reta numérica. Então, observe, nós temos aqui uma reta numérica, sempre a mesma situação e distanciamento entre os números positivos e negativos. Nessa situação, nós temos aqui a origem zero e a representação apenas da parte positiva. Nessa parte positiva, nós temos que localizar as seguintes frações: 3 meios, 9 meios e 1 meio. Como eu vou localizar uma fração em uma reta numérica? Quando isso estiver presente nas suas atividades, você já sabe. Você deve dividir, fazer o cálculo de divisão de cada uma delas. Depois de feito o cálculo, aí então você vai se direcionar à nossa reta. Nessa reta numérica nós temos o zero e antes de chegar ao número 1, nós temos a letra A. Na reta numérica nós temos do 1 e antes de chegar no número 2, nós temos a letra C. Na reta nós temos do 2 até chegar a 4,5, mais ou menos, nós temos a letra B. Então, nós temos 3 pontos a serem identificados e marcados com uma dessas frações. Então, vamos lá fazer a nossa divisão. 3 dividido por 2, a primeira fração. Nós temos como resultado 2 vezes 1, 2, 2 menos 3, 1, acrescentando 0 e a vírgula, 5 vezes 2, 10. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Observe essa divisão. 2 dividido para 9, nós temos como resultado 4,5. 1 dividido para 2, nós temos como resultado meio ponto. Então, vejam a localização de cada uma delas. Vamos lá? Vamos lá. A letra A é 0,5. Então, a letra A, esse 0,5, é o resultado da fração 1,5. Então, A é igual a 1,5. A letra C é o resultado de 3 dividido por 2, 1,5. E a letra B é o resultado de 4,5, onde nós temos 9 dividido por 2, ok? Houve só uma mudança aqui no numerador e denominador, mas o resultado está correto. Então, para localizar as frações,
nós precisamos fazer a divisão e depois de feita a divisão, localize a partir do resultado dessas frações. 0,5 está entre o 0 e o 1. 4,5 está depois do 4 e antes do 5. E 1,5 está entre o 1 e o 2. Ok? Então, não esqueça, em uma reta numérica, se for para posicionar números fracionários, faça a divisão, localize esse posicionamento e posicione em forma fracionária. O que está pedindo no exercício é para posicionar as frações. Então, você faz os cálculos à parte, só para você identificar a localização. Mas na localização, você vai utilizar a fração que está aqui determinada, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Continuem com o estudo de vocês, fazendo as revisões. Está disposta na Agenda Edu uma revisão de conteúdos para você continuar estudando, fixando os exercícios. Não deixe de realizar. Qualquer dúvida, mantenha-nos informados na Agenda Edu. Não deixe de seguir as redes sociais da escola. Está atento na Agenda Edu para o dia e hora marcada da sua avaliação de álgebra, ok? Então, um abraço, bons estudos e até o seu bom rendimento, que será o resultado do nosso próximo encontro.